E senhoras e senhores, boa tarde. Eu me chamo Arthur Martins e sou o mestre de cerimônias do Palco 1. Sou moreno, tenho cabelos pretos curtos, estou vestindo um terno cinza escuro com uma camiseta azul claro e uma gravata azul escuro. Atrás de mim tem um banner escrito Reconecta. Neste momento, daremos início à apresentação do painel com o Sistema S. Solicitamos por gentileza a todos e a todas que façam sua audiodescrição ao iniciarem as apresentações. Neste momento, convidamos a Procuradora do Trabalho aposentada e diretora de aposentados da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, ANPT, Denise Lapola, para iniciar os trabalhos desta mesa. Passo a palavra à senhora Denise. Boa tarde, todos me ouvem? Sim. Sim, boa tarde. Eu sou Denise Lapola, como o nosso mestre de cerimônias disse, eu sou uma procuradora do trabalho aposentada, sou uma mulher branca, cabelo de meia idade, cabelo castanho claro, estou usando um vestido azul e um colar de pérolas coloridas. No meu fundo, nós temos uma parede cinza lisa. Eu tenho muito prazer de participar desse evento, essa conferência é muito importante, principalmente porque quase metade do tempo em que eu trabalhei no Ministério Público do Trabalho, eu dediquei à pessoa com deficiência. Trabalhei muito na área. Fui convidada para participar dessa conferência por Maria Aparecida Gugel e Ludmila Brito, minhas colegas amadas e batalhadoras na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Esse painel do Sistema S, ele vai pretender discutir como que o sistema poderia fazer para contribuir para o cumprimento da reserva, para a acessibilidade e ampla inclusão das pessoas com deficiência na sociedade como um todo. Nós gostaríamos também de saber se os cursos de capacitação que o Sistema S oferece incorporaram concepções de acessibilidade e inclusão. E para isso, nossas convidadas são autoridades na matéria. Eu tenho como convidadas Juliana Gaudêncio, coordenadora de Educação Inclusiva do SENAC em Minas Gerais. Tenho como convidada também Deime Lucy Fontes, coordenadora de Formação Profissional e Promoção Social do Senar Nacional. E como convidada, finalmente, Léa Marina Erlacher, diretora de Educação Profissional do SENAC no Espírito Santo. Eu vou lembrar cada uma das palestrantes para se descreverem, por gentileza, no início da fala. Cada uma terá 20 minutos. E eu passo a palavra, em primeiro lugar, para Juliana Gaudêncio, coordenadora de Educação Infantil do SENAC, em Minas Gerais. Educação Inclusiva, perdão. Isso. Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer minha audiodescrição antes de iniciar a minha fala e os meus agradecimentos. Eu sou mulher de pele clara, tenho cabelos escuros e longos e lisos. Estou vestindo um vestido verde musgo com quadrados pretos. Bom, como fui muito bem apresentada pela doutora Denise, eu sou coordenadora de Educação Inclusiva do SENAC em Minas, e é uma honra muito grande participar do Reconecta, né? É um evento de tão grande importância, que está tendo início, né, nesse dia 3, que é uma data muito importante, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, para a gente dialogar, conversar sobre assuntos tão relevantes e tão necessários e urgentes, né, da gente ter que conversar. Bom, o SENAC em Minas, ele tem como um dos valores, né, a inclusão social. Então, nós trabalhamos desde sempre, né, com essa questão da inclusão da pessoa com deficiência e da inclusão social também, quando entra os outros grupos da diversidade. Existe aqui na instituição uma coordenação, né, de tecnologias inclusivas, a qual estou como coordenadora já há quase 3 anos.
mas a área ela existe já há um bom tempo aqui dentro do Senac em Minas. E o que a gente faz com relação aos nossos cursos, né? Acessibilidade, adaptações curriculares, por que isso é tão necessário? Bom, a gente segue também as legislações, né, que permeiam sobre a educação especial e inclusiva, e a gente acredita muito que para nós atendermos os nossos alunos de forma inclusiva e sempre colocando a equidade em primeiro lugar, os nossos funcionários também têm que ser muito bem capacitados, né, formados, e têm que acreditar na inclusão. Eu sempre falo nas formações que eu dou que inclusão tem que ser brilho nos olhos, você tem que acreditar na inclusão para que ela possa acontecer. Então, para vocês terem uma ideia, em 2019, nós tivemos 939 alunos do público inclusivo no Senac. Destes, 613 eram alunos com deficiência. Então, a gente tem um número muito expressivo de matrículas anuais no Senac em Minas. Atualmente, nós estamos com 418, né, até o momento, até a gente encerrar esse ano de 2020, com tantas empecilhos, com tantas barreiras, desafios por conta da pandemia. Então, como que nós trabalhamos? A gente capacita os nossos funcionários, né? Desde lá da recepção, do porteiro, supervisão pedagógica, instrutores, os nossos analistas de todas as áreas, para entender essa questão da inclusão. Né, para a gente entender que ela vai muito além de uma prática de uma legislação, de uma obrigatoriedade de uma legislação, vai muito além de uma lei de cotas, né? Porque o Senac também tem que preencher uma lei de cotas, né? A gente também cumpre essa lei de 91, mas a gente tenta sensibilizar e passar para todos que a pessoa não é a deficiência. Por isso que a gente fala pessoas com deficiência, a pessoa vem antes. Né? Então, a gente tem que acreditar realmente na competência dessa pessoa. Então, o que é importante? A gente passa toda essa contextualização, então a gente forma as nossas centrais de atendimento para atender esse aluno com deficiência, né, o público em geral. E o que o Senac trabalha? O que a área de inclusão trabalha? Assim que a gente recebe uma matrícula de um aluno com deficiência, né, qualquer seja, né, a deficiência auditiva, usuária da Libras ou não, a deficiência visual, né, baixa visão ou cego, a deficiência física, motora, o transtorno mental, a deficiência intelectual, a gente faz um roteiro de entrevista com esse aluno para a gente conhecer mais profundamente o que esse aluno vai precisar de adaptação dentro da nossa instituição. Então, com esse roteiro, a gente prepara o nosso docente para receber esse aluno em sala de aula, tanto o docente quanto a supervisão pedagógica e a unidade em si. Então, vamos precisar, por exemplo, de material ampliado por conta do nosso aluno com baixa visão. A gente pergunta sempre para esse aluno, porque a gente também parte sempre da premissa de que é a pessoa com deficiência que sabe do que ela necessita. Então, a gente sempre pergunta para esse aluno qual o tamanho da fonte que você vai necessitar para a nossa impressão do material didático. Ah, é 18, é 22. A gente imprime o material didático e entrega para esse aluno. No caso de aluno cego, quando há a necessidade de braille, os nossos materiais são impressos em braille, né? Há uma pergunta também, porque hoje os alunos cegos também eles fazem muito uso de softwares oralizados, né? O NVDCA, o DOSVox, então tem muitos softwares que hoje os alunos cegos já fazem uso. Então, quando isso é necessário, a gente coloca um computador para o nosso aluno em sala de aula, junto com esse software. Né? O próprio aluno, ele assiste às aulas oralizadas com os textos que o docente disponibiliza. Por conta dessas demandas que a gente, nessas entrevistas que a gente tem com os alunos, a gente vem sempre percebendo, a gente já adquiriu, a gente fez um projeto aqui das tecnologias assistivas. Então, hoje a gente tem na nossa biblioteca aqui de Belo Horizonte, tecnologias assistivas que a gente faz empréstimo para qualquer unidade do Senac em Minas que houver necessidade. Então, nós temos a impressora em braille, nós temos as lupas eletrônicas, né? Muitas vezes o próprio aluno pede para não ter o material ampliado, porque às vezes é difícil de andar com ele mesmo, de se locomover. Então, a gente tem a questão das lupas eletrônicas, as réguas, né, para assinatura em braille.
nós temos monitores maiores, os teclados também adaptados em braille e na fonte amarela e preta, né, nas colmeias do teclado. E isso a gente disponibiliza tanto para os alunos quanto para os nossos funcionários que houver essa necessidade. Então, por que a gente vai se adaptando? Porque a gente também sabe que quem tem que se adaptar é a instituição, né? E não a pessoa com deficiência. Então, essas adaptações, elas surgem, elas vêm para a gente sempre se adaptando a essa pessoa com deficiência, para que ela consiga ter no SENAC a melhor maneira possível, né? Para o estudo, para o trabalho. Então, a gente também tem a questão dos pisos táteis em todas as nossas unidades, placas em braille, em todos os nossos ambientes comuns, né? Então, laboratórios, banheiros, secretaria, auditório, a gente tem toda essa sinalização. A gente tem também algumas unidades, nosso mapa tátil, né? Que a hora que o aluno cego ele chega, ele consegue se contextualizar de onde ele está, identificar para qual lado que ele vai. Temos muitos projetos também em prol da inclusão. Nós temos um projeto da saúde mental, que é junto até com a nossa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, aqui de Minas Gerais, onde na aprendizagem a gente recebe alunos com transtornos mentais, né? E a gente sabe que pela lei da aprendizagem, pessoas com deficiência não têm idade máxima de estar na aprendizagem, né? Então, nós temos alunos mais velhos, e que logo após o encerramento da aprendizagem, que dura 1 ano, eles são absorvidos pelo mercado de trabalho, por essas empresas que eles fizeram a prática da aprendizagem, essas empresas o absorvem. Então, durante 1 ano inteiro também, nós temos contato com essas empresas, nós temos a rede de apoio, né, o Centro de Convivência, por tratar de transtorno mental, a própria auditora do trabalho que está junto com a gente também, para preparar essas empresas para receber esses alunos como funcionário ao final do contrato da aprendizagem. Então, nós temos esse projeto já há 6 anos, né, desde 2014, e tirando as pessoas que desistiram no meio do caminho ou que às vezes ficaram instáveis por conta mesmo do transtorno mental, a gente tem um nível de empregabilidade de 100% desses aprendizes. Então, é uma forma também que a Superintendência Regional do Trabalho, né, no Ministério da Economia, encontrou também dessas empresas cumprirem a cota dela também da pessoa com deficiência. E foi uma forma muito bacana de cumprimento, porque eles passam por uma aprendizagem, então eles passam por esse 1 ano de adaptação na empresa, para depois serem realmente contratados. Então, foi uma forma também muito interessante que nós estamos há 6 anos. E a cada entrada de aprendizagem, já está programando outras entradas já para 2021, né? Por conta das particularidades de 2020, nós não tivemos, para ter mais alunos com esse perfil. Outra questão também que vem da legislação, e a gente acha que foi um ganho muito grande que veio para a Lei Brasileira de Inclusão, foi a questão do monitor dentro de sala de aula, que aqui no SENAC a gente chama de auxiliar educacional. Então, sempre que um aluno ele não tem condições, né, de acompanhar uma aula, né, com que às vezes o docente está dando, né, uma aula com 30 alunos ou mais, por conta da deficiência dele, né, ou do transtorno global do desenvolvimento, que também entra nessa questão do público inclusivo, a gente disponibiliza o auxiliar educacional, que é um profissional que fica junto com ele, né, nas escolas básicas, eles chamam aqui em Minas de monitor, ficam com ele, com esse aluno, acompanhando. Então, um aluno ele tem muita dificuldade de interpretação, e se não tiver esse apoio, ele não consegue acompanhar uma aula. Então, esse profissional está ali para ajudá-lo nessa interpretação. A gente gosta de deixar muito claro também que ele não faz o papel do docente. O docente tem um papel assim, primordial na sala de aula. Ele faz esse acompanhamento para que seja possível essa inclusão dele dentro da instituição. É isso que a gente chama tanto de equidade, né? As mesmas oportunidades, mas com adaptações diferentes para cada um. Nós temos também, enquanto instituição, a gente tem 7 intérpretes de Libras hoje no nosso quadro. Desde que a pandemia iniciou, a gente, em todas as nossas lives, que a gente começou a fazer desde março, lives, eventos, ações, porque todos os nossos eventos que eram presenciais viraram ações online, né? Nós temos a acessibilidade comunicacional, que são os nossos intérpretes de Libras em todas essas nossas ações. Então, desde março, todas as lives que o SENAC promove, hoje, a gente não tem nenhuma que não teve um intérprete de Libras.
E eu achei muito bacana no Reconecta a gente fazer essa audiodescrição, porque a gente também já faz um Senac, é algo muito interessante para a contextualização da pessoa cega e de baixa visão, que faz toda a diferença numa apresentação online. Com relação às empresas, né, a gente tem aqui o Rede de Carreiras, que é uma coordenação também que encaminha, né, os nossos estudantes, alunos para o mercado de trabalho, oportunidades. E, além disso, a gente também dá uma consultoria para as empresas que necessitarem de como se transformar em uma empresa inclusiva, né? Desde lá da questão do porteiro, que recebe o cliente, que vai receber um profissional com deficiência, até a questão da gestão, né? Da diretoria, dos gerentes, dos superintendentes. A gente promove essa consultoria também para as empresas que necessitarem, né? Então, é só entrar em contato com o Senac em Minas, que a gente faz junto com essa empresa um projeto de inclusão, né? Justamente para haver essa sensibilização para ir muito além da cota. A gente sabe que a procura é para preenchimento de uma cota, né? E a gente vê que é algo que é necessário, por conta disso, que as empresas trazem as pessoas com deficiência, mas tem que ter essa sensibilização, tem que ter essa conscientização de que a pessoa, ela não é a deficiência, né? Ela tem uma competência por trás dela. Então, num processo seletivo, né? Porque a gente, às vezes, tem muita queixa de que as pessoas com deficiência sempre vão para aqueles cargos iniciais, né? Auxiliares, e às vezes não saem desses cargos. E às vezes a pessoa tem MBA, tem mestrado e não consegue, às vezes, passar por um cargo melhor. A gente sempre conscientiza de olhar o currículo da pessoa, né? E não a deficiência que ela tem. E quem também tem que falar para a gente, olha, não dou conta disso, é a própria pessoa e não a instituição, né? E quando a gente também recebe um colega com deficiência, assim como a gente faz com os nossos alunos, a gente adapta também o nosso ambiente, né? O nosso ambiente de trabalho. Então, se eu vou receber um colega cego, um colega surdo, um colega com uma deficiência física motora, uma colega com uma deficiência intelectual ou um transtorno mental, eu tenho que fazer aquela formação também para a equipe que vai receber esse profissional e fazer as adaptações também arquitetônicas, né, para receber esse profissional. Então, o que a gente faz? Tem uma impressora, às vezes, no meio do caminho, naquela sala, né, que nós que enxergamos, a gente sabe, né, que está tudo certo. A pessoa cega de baixa visão, muitas vezes não vai enxergar, muitas vezes não vai. Então, o que a gente faz? A gente retira aquela impressora e coloca num lugar que não vai atrapalhar a locomoção daquela pessoa com deficiência visual, né? Fora isso, a gente apresenta, né, todos os cantos do ambiente, e é isso também que a gente faz quando a gente dá as consultorias nas empresas, né, que é muito interessante. A gente faz também dinâmicas, né, que se coloca no lugar do outro, então a gente faz dinâmica com cadeiras de rodas, olha, será que a cadeira está passando aqui? Vamos ver, será que esse funcionário vai conseguir entrar aqui com essa cadeira desse lado, com essa mesa aqui? Então, vamos adaptar, né, vamos fazer o que é possível. A gente também tem as nossas normas técnicas, né, que a gente tem que seguir com relação à arquitetura. Então, a gente faz também essas dinâmicas, né? A gente faz a questão de vendar os olhos, de colocar um óculos só para quando a pessoa tem a baixa visão, para ela sentir como que é, né? Como que é você ficar por 10, 15 minutos sem um dos seus, né, da visão, da audição, como que é isso, né? Será que eu consigo me virar aqui no prédio que eu estou trabalhando sem a minha visão? A gente, às vezes, coloca também aqueles fones de ouvido que não dá para escutar realmente nada, e a gente faz esse teste também. Como é que a gente vai conversar? Né? A pessoa que é deficiente auditiva e não faz uso da Libras, né? Ela faz a leitura labial. O que é importante, né? Eu falar de frente, eu falar pausadamente, não vou precisar gritar, porque aquela pessoa realmente ela não está ouvindo. Quando faz uso da Libras, né? É muito importante a gente tentar, pelo menos, aprender o básico. Aqui no Senac, em 2016, nós fizemos um curso de Libras para os nossos funcionários. A gente disponibilizou o curso de Libras básico para os funcionários das centrais de atendimento e secretaria, porque é um público que a gente recebe muito. Então, pelo menos para ter aquela comunicação, aquela acessibilidade comunicacional inicial, porque isso faz toda a diferença para o nosso cliente, né? Para o nosso aluno. E a gente também começa a enxergar isso como um diferencial competitivo. Então, quando as empresas também elas começam a enxergar que você promover a inclusão, a diversidade, né, em equidade, você também
está sendo um diferencial competitivo no mercado, né? A gente pensa que até os próprios consumidores, quando eles vão consumir algum produto, muitos já estão procurando por empresas que praticam a inclusão e a diversidade. A gente tem vários exemplos, né? Natura, Coca-Cola, Avon, eles fazem esse movimento da inclusão. E muita gente, né, procura consumir os produtos daquela empresa porque ela pratica uma inclusão. Então, isso também, quando as empresas entendem que isso também, além de você estar cumprindo uma cota, você está tendo um diferencial competitivo no mercado, ela também começa a compreender a importância dessa diversidade, né? E diversos, eu sempre digo, somos todos nós. Né? Então, assim, a qualquer momento a gente pode se tornar uma pessoa com deficiência, né? A gente pode, tanto momentânea quanto permanente, né? A gente pode sofrer um acidente, pode sofrer algum AVC que venha a questão mental ser prejudicada. Então, a gente sempre olhar o outro com essa empatia, né? A palavra empatia é muito falada, muito dita, né? Que às vezes na prática não é tão fácil assim da gente colocar, mas a empatia nada mais é não me colocar no lugar do outro, porque eu não estou no lugar dele, né? Eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu entender e compreender como que aquela pessoa ela tem que ser inserida na minha instituição, ela tem que ser inserida na minha empresa, né? Eu tenho que compreender isso. Então, assim, a pessoa que busca uma formação, por que não dar uma oportunidade para ela? Ai, mas ela usa muleta. Nossa, ela vai demorar para chegar. Nossa, para subir esse elevador, às vezes tem tanta gente subindo junto. Nossa, como é que eu vou fazer? Essa pessoa sabe como vai fazer, né? E assim, a gente sabe das flexibilizações também, né? A gente usa muito a questão da flexibilização do nosso currículo educacional no SENAC, até porque, por lei, né, isso é necessário, a gente pode flexibilizar por X tempo, né, a carga horária. Então, se o nosso aluno também, isso também vale para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, às vezes precisa de um tempo maior para fazer uma entrega, né, para publicar um trabalho, a gente pode dar, né, a gente flexibiliza esse tempo. Isso é a gente promover a inclusão com a equidade, com oportunidades iguais para todos, né? Então, a gente faz muito essa questão. Outra situação que a gente, às vezes, se depara muito são as empresas falando que as pessoas com deficiência, muitas vezes, não têm a formação, né? Por isso que não estão, às vezes, em cargos maiores. Mas quando a gente fala que no SENAC a gente prepara para o mercado de trabalho, né? Para a educação profissional, e quando eu falo, né, aqui nesse painel, que em 2019 nós formamos 638 alunos, nós formamos 638 pessoas que estão qualificadas para o mercado de trabalho, né? Então, tanto os nossos cursos FIC, os nossos cursos técnicos, os nossos cursos da graduação, a nossa própria aprendizagem e o nosso MBA. Então, eles estão preparados para o mercado de trabalho. A gente deu uma certificação, né? Claro que a gente também leva em consideração a nossa LDB, que fala da terminalidade específica, que é quando o aluno não alcança as competências desejáveis para uma aprovação, né? A LDB também prega sobre isso, fala muito sobre isso. Nós também aplicamos aqui no SENAC. Então, quando o nosso aluno com deficiência, né? A deficiência intelectual, a mental ou as duas juntas, né? Múltiplas. Quando ele não alcança as competências para o curso, né, para ele ser formado para o mercado de trabalho, a gente disponibiliza essa declaração da terminalidade específica. Então, o que vem nessa declaração que a LDB preza? Eu coloco nessa declaração o que meu aluno com deficiência ele alcançou dentro do curso do SENAC. Então, essa declaração, resumindo, ela diz? Ela fala, olha, esse meu aluno que eu estou aqui, né, dando essa declaração, ele não vem até aqui, mas ele vem até aqui, né, por conta dessa deficiência que ele tem. E não é justo eu não disponibilizar o que ele conseguiu alcançar, porque ele não vai além, né, e não é porque ele quer, é por conta de limitações que todos nós temos. E ele teve essa limitação nesse curso, né, nesse conteúdo. Então, a inclusão também é isso, é não eu sair aprovando, né, de qualquer forma, porque é uma pessoa com deficiência. Eu entender que ele tem as limitações dele, porque se eu aprová-lo, eu vou estar mais uma vez, né, colocando uma expectativa que ele não vai ter no mercado de trabalho. Muitas vezes o que aconteceu na educação básica,
né? Muitas vezes a educação básica ele foi aprovado, porque passa um tempo, eu não vou segurar meu aluno, eu vou aprovando ele até o ensino médio, e chegou aqui no Senac. Então, assim, quando a gente conversa muito com esse aluno, quando a gente percebe que ele vai passar por essa declaração da terminalidade específica, quando é possível, a gente também conversa com a família, quando a gente percebe que tem que ter esse envolvimento, a gente também conversa com a família, porque a gente trabalha com a expectativa do aluno e muitas vezes da própria família, né, que quer ver o próprio filho, irmão, marido, né, formando. Então, a gente dá essa declaração onde a gente está sendo o mais transparente e inclusivo possível com esse aluno, né? E assim, todas as vezes que a gente passou para dar essa declaração, claro que nós tivemos casos, inícios, né? Que não, vamos tentar mais um pouquinho, vamos ver como é que é. Mas a gente tem muitas evidências, né? Isso também é muito importante, evidenciar tudo que a gente faz em prol desse aluno. Mas no final sempre a família e tanto o aluno eles entendem, né, que infelizmente não foi possível essa aprovação. Mas a gente sempre fala, talvez seja nessa área, né, talvez tenha uma outra área que esse aluno tenha uma familiaridade, uma facilidade melhor, pode vir voltar e fazer o curso dentro do Senac, né? Isso é muito bacana, é muito importante para a gente. No site do Senac também, a gente colocou a nossa acessibilidade comunicacional, que é a nossa janela de Libras, né? Então, quando entra também no site do Senac, justamente para que essas pessoas surdas, né, usuárias da Libras, elas possam ler todas as informações, saber todas as informações dos nossos cursos. Então, a acessibilidade nossa já começa no site, né? Então, entrando no nosso site, vai ter lá, né, no cantinho direito, acessível em Libras, onde abrindo, vai ter o avatar, que vai fazer toda a interpretação em Libras dos textos do site do Senac. Então, a nossa acessibilidade também comunicacional começa lá atrás. Outra questão também que eu acho... Está sem áudio. Está sem áudio, doutora. Nós já atingimos 20 minutos. Ai, meu Deus, já... Está super interessante. Eu imagino que você tem muita coisa a dizer, mas nós já atingimos os 20 minutos. Se você puder encaminhar para o encerramento, eu agradeço. Tá bom, Denise. Bom, só para fechar, só colocar, né, que a inclusão ela é uma responsabilidade de todos nós e que nós devemos realmente acreditar para não ser algo obrigatório, né? A gente, principalmente acessibilidade atitudinal, porque ela vai de cada um, né? Não adianta eu obrigar o outro a ter acessibilidade atitudinal, né? Isso vai de cada um, o respeito, a empatia. Então, das acessibilidades, eu acho que a que às vezes é mais particular é atitudinal, né? Que vem a questão do preconceito, a questão mesmo de não aceitar, muitas vezes, a deficiência do outro. Então, a gente sempre repensar, né? Vamos ter empatia, vamos cooperar, né? Com o outro, porque diversos, né? Somos todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente precisou ou vai precisar de algum apoio, né? E tem uma frase de Paulo Freire que eu gosto muito, que fala que a inclusão se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Então, né? Que viva as diferenças, porque senão seria tudo muito chato. Muito obrigada, pessoal, mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Juliana, foi excelente a sua fala. Eu acredito que você pudesse contar muito mais coisas para a gente. É muito instigante a gente poder ouvir tudo isso, de ver tanta gente trabalhando no mesmo sentido. Aquela coisa que a gente fala de inclusão, né? Diversidade, vamos respeitar a diversidade. Alguém disse uma vez assim, respeitar a diversidade é convidar para o baile. Agora, incluir realmente é tirar para dançar. Tirar para dançar. Então, eu acredito realmente nessa fala sua, eu acredito que os funcionários eles têm que ter aquele brilho nos olhos para realmente acreditar no trabalho que eles estão fazendo, entendeu? E promover a verdadeira inclusão. Muito obrigada. E agora eu passo imediatamente a fala para Deime Lucy Fontes, coordenadora de formação profissional e promoção social
do Senar Nacional. Demiluce, 20 minutos para você. Olá, boa tarde, todos me ouvem bem? Então, também vou falar com os meus amigos surdos. Boa tarde, meu nome é Demiluce, meu sinal é Demiluce, é o D perto do queixo. Eu sou morena, tenho cabelos encaracolados, estou vestindo uma blusa vermelha com uns grafismos geométricos não muito bem definidos, uso poucos acessórios, uso um brinco pequeno. Atrás de mim tem um banner com algumas imagens do Senar e uma frase: é Apoena, inclusão de pessoas com deficiência nos eventos do Senar. Bom, eu queria falar primeiramente que é uma honra representar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural nesse evento. Para nós é uma honra porque quando a gente fala em inclusão, a gente não está falando somente da inclusão de pessoa com deficiência na sociedade, a gente está falando do meio rural na sociedade em si, né? Com tantos vazios sociais, com tantas dificuldades de acesso e locomoção. Então, quando a gente fala em um desenho universal, será que isso cabe para o meio rural? Será que eu estou pensando nos calçamentos que existem da fazenda para o curral e vice-versa? Não, eu não estou falando, eu estou falando necessariamente de atitudes que precisam ter para que se inclua a sociedade rural na sociedade como um todo. E dentro dessa sociedade, a pessoa com deficiência. E aí eu venho contar um pouquinho dessa experiência que nós temos de incluir a pessoa com deficiência nas ocupações que são do meio rural e que não vão contar com essa acessibilidade física, mas precisam necessariamente, como a Juliana falou, trabalhar, né, e desenvolver através da inclusão atitudinal. Primeiramente, falar do nosso programa, chama Programa Apoena. Apoena é uma palavra do Tupi-Guarani que quer dizer aquele que enxerga longe. E qual é a concepção desse nome, né, quando nós escolhemos esse nome para o programa? É para que justamente os nossos educadores e mobilizadores do Senar não enxerguem a deficiência em primeiro lugar. Quando a gente enxerga a deficiência primeiro, a gente cria as famosas barreiras, né? E principalmente a barreira atitudinal, porque imagina nós trabalharmos, por exemplo, na equidiocultura, né? Onde nós estamos lidando com cavalos de milhares de quilos e, logicamente, a pessoa, quando vê uma pessoa com cegueira ou baixa visão na frente de um cavalo, a primeira atitude do educador vai ser: essa pessoa não vai dar conta, o que eu vou fazer? Esse cavalo vai atropelar essa pessoa, ela não pode. Então, junta um desespero, né, com uma comiseração, e aí a gente traz na concepção do programa de calma, respira, olha ao seu redor e, principalmente, conversa com essa pessoa. Essa pessoa no meio rural, com deficiência, ela não nasceu de uma hora para outra. Ela já aprendeu várias coisas, né? Então, nós, na educação profissional, como a Juliana falou, também não estamos ensinando essa pessoa a ter a deficiência. Ela já traz vários recursos, ela já traz vários aprendizados da sua vivência, né, enquanto pessoa com deficiência, num ambiente não acessível. E aí o Apoena traz essa visão para esses educadores, né? O que você enxerga primeiro? É a pessoa ou é a deficiência? Se é a deficiência, isso tem que ser colocado de lado e você tem que ir até a pessoa. E quando a gente vai até a deficiência primeiro, a gente traz os estigmas, né? Então, o estigma sempre traz um rótulo que lida com a disfunção, né? Então, assim, logicamente, uma pessoa que é surda, ela não ouve. Então, isso é óbvio. Então, nós não queremos do nosso instrutor, do nosso educador na formação profissional, que ele enxergue o óbvio, né? Então, o treinamento também de sensibilização traz essa consciência, né, daquilo que ele traz primeiro, que muitas vezes na lida com o outro, os nossos preconceitos, e aí não somente para com a pessoa com deficiência, vem em primeiro lugar aquele estigma que eu uso para com o outro, né? Então, isso acontece para com a pessoa com deficiência também. Então, dependendo do sentimento que a deficiência me gera, eu gero um comportamento. E aí, na educação, nós falamos que um educador não pode ter comportamentos baseados em rótulos, né? Então, nós fazemos todo um nivelamento, primeiramente, de nomenclaturas. Eu vi que o professor Romeu
Sazak vai entrar daqui a pouco, ele foi nosso consultor no livro que nós utilizamos hoje, né, de como tratar as pessoas com deficiência, né? Então, precisa haver, primeiramente, esse nivelamento de nomenclaturas, porque senão eu começo a lidar com rótulos e os rótulos não nos ajudam em nada. Contando um pouquinho da história, né, a OIT já falava lá em 83 que deveria, na recomendação 168, que deveriam desenvolver-se esforços especiais para lograr que os serviços de reabilitação profissional se ampliem com o mesmo fim de que as pessoas com necessidades especiais, como era chamado na época, né, que nas zonas rurais e comunidades distantes possam beneficiar-se disso no mesmo grau e condições que nas zonas urbanas. O desenvolvimento de tais serviços deveria formar parte integrante das políticas nacionais de desenvolvimento rural. Ora, desenvolver-se com o mesmo grau, dificilmente a gente consegue isso no meio rural, porque a pessoa adulta que chega para a formação profissional, dependendo da geração em que ela esteja, ela é resultado da acessibilidade que foi dada a ela ao longo dos anos. Então, eu recebo, por exemplo, no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nós recebemos muitos surdos não linguais. O que é o surdo não lingual? Ele não usa nem a língua de sinais e nem a língua portuguesa, por exemplo. Então, como eu faço uma adaptação razoável a essa pessoa? Se vocês tiverem uma solução, a não ser que ela traga, por exemplo, alguém da família, ou são os CODAs, né, os filhos da pessoa com deficiência, ou aquela pessoa que está mais perto dela no dia a dia, para que faça ali aquela interpretação mínima daquilo que está sendo passado. Então, essa pessoa dessa geração que não usava a língua de sinais, eu recebo ela hoje na educação profissional de forma não lingual. E aí, como eu faço essa adaptação? Primeiramente, tendo essa disponibilidade do educador em recebê-la, do mobilizador em inscrevê-la, porque também nós temos muitos problemas na inscrição dessa pessoa, né, nos eventos do Senar, porque o mobilizador, ele é a primeira pessoa que recebe essa pessoa no campo. Só esclarecendo um pouco para vocês, o Senar não tem escolas, né? O Senar tem 2 centros de excelência, onde fruticultura, que fica entre Juazeiro e Petrolina, e outro centro de bovinocultura de corte, que fica no Mato Grosso do Sul. Fora isso, todos os nossos treinamentos são realizados em ambiente real de trabalho, ou seja, dentro das propriedades rurais, da qual a gente precisa trabalhar com a equidade, trabalhando a adaptação não razoável, mas aquilo que é possível ser feito naquele local, porque é aquilo que se apresenta àquela hora, né? Então, assim, quanto mais distante das cidades, mais eventos de acessibilidade existem, mais acessos, tanto à saúde quanto à educação existem. Então, o nosso educador viaja, às vezes, um dia inteiro para chegar até uma comunidade rural e se depara com essa pessoa com deficiência. Quando a gente tem a oportunidade de verificar, através dessa inscrição, que existe essa pessoa com deficiência, dependendo da deficiência dela, ela pode ter adaptações, tanto curriculares, quanto de tempo, quanto de avaliação, nós fazemos. Mas, na maioria das vezes, esse educador precisa ter um comportamento acessível. Senão, ele vai ser a primeira pessoa a dizer que não, eu não dou conta, e essa pessoa nem deveria estar aqui. Então, o Senar não preza por isso, o Senar preza para que todos estejam em igualdade e equidade também de oportunidades. E a equidade passa por esse individualismo, né? O que você precisa? E, infelizmente, hoje na nossa sociedade, nós somos obrigados a ensinar o outro a como se dirigir a outro, né? Porque eu não sei o que acontece na nossa sociedade, que eu deixo de ir até a doutora Denise e perguntar à doutora Denise o que a senhora precisa para participar do meu evento. Olha, eu tenho aqui um cavalo, esse cavalo tem essa característica, ele tem essa altura, e será que você tem um cavalo seu? Para eu me sentir mais seguro? Muitas vezes o instrutor do Senar é obrigado a fazer isso, né? Então, ele traz o seu recurso instrucional mais próximo. Nós temos alguns exemplos desse, né? Onde o aluno com baixa visão trouxe o próprio cavalo, porque ele queria aprender a fazer o casqueamento no cavalo dele, ele não queria outro cavalo, né? Então, assim, por que colocá-lo em risco trazendo um cavalo do qual ele não conhece? Que ele traga, então, e aí a gente faça essa adaptação razoável, no caso do Senar, né? Que ele traga o instrumento dele, o que ele já está adaptado, né? Então,
quando há a possibilidade, né, bom, essa pessoa com baixa visão, ou por um acidente, ou porque aconteceu uma perda visual ao longo do tempo, qual é o ambiente que ele trabalha? Então, a gente estimula que os nossos instrutores também conheçam esse ambiente de trabalho dele, os nossos mobilizadores, para fazer os arranjos possíveis ali. A gente também vê que essa nova geração, então, alunos que a gente recebe na aprendizagem, eles já são melhores adaptados. Então, isso também aconteceu no meio rural, apesar do fechamento da maioria das escolas rurais, né? A minha fala também traz um pouco de denúncia aí, né? Porque houveram fechamentos de escolas rurais onde sequer houve adaptação para a pessoa que não tem deficiência chegar até o meio urbano para que se adquira educação. Imagina para a pessoa com deficiência, né? Que não tem, muitas vezes, os recursos adaptáveis, né? Tecnologias assistivas, né? Nas escolas rurais. Então, essas escolas rurais, com toda a dificuldade fechando, então imagina o gap educacional que essa pessoa fica. Então, mesmo assim, o Senar se esforça anualmente, eu falo aqui pelo Senar Brasil, nós recebemos em torno de 30 mil pessoas com deficiência em todos os eventos do Senar. O Senar tem 3 vertentes, né? O Senar tem a vertente da educação profissional, nos níveis de formação inicial e continuada, no nível técnico, e também temos a faculdade CNA. Temos também a assistência técnica gerencial e a promoção social. Então, nós temos visto que, dependendo da geração, os alunos com deficiência auditiva, por exemplo, já chegam sabendo a língua de sinais. Então, nesse caso, nós providenciamos todos os instrutores o nivelamento técnico do que é o contato da pessoa para a pessoa com deficiência auditiva, né, que ele tem que se dirigir não ao intérprete, mas à pessoa com deficiência auditiva, que não é o intérprete que está sendo avaliado, mas é a pessoa com deficiência auditiva. Então, trazer esse encontro, né, desse educador que traz um monte de barreiras, a educação especial, com todos os altos e baixos, também deixou essa marca na sociedade de que para lidar com a pessoa com deficiência, eu preciso ter uma formação muito especial, sendo que nós estamos lidando com pessoas, né, antes de tudo, e aí é trazer um pouquinho dessa humanidade, né, o que eu gostaria que fosse feito comigo. Então, essa consciência tem que ser trabalhada muito com os nossos educadores. A lei da inclusão trouxe mais uma vez clara, né, de que a garantia dos trabalhadores com deficiência, a acessibilidade em cursos de formação e capacitação. Então, o Sistema S não está fazendo nenhum favor a essas pessoas, o Sistema S está fazendo por obrigação, sim, mas por legitimidade daquilo que nasceu para fazer, que é a qualificação profissional das pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Então, novamente trazendo a questão do valor que isso é dado, né? Então, se eu trabalho através do estigma, eu vou também pensar que isso me desorganiza. Então, isso não pode ser trabalhado aí com os nossos educadores, de forma que eles rotulem esse aluno, né? E aí a gente trabalha principalmente o conceito de que a barreira atitudinal, ela é derrubada, logicamente, com uma atitude positiva. E a atitude positiva, ela é uma disposição psicológica. Se eu não quero incluir o outro na minha vida, eu não vou incluí-lo. Eu vou colocar as barreiras e aí eu vou falar, aqui tem um cavalo e a pessoa com cegueira não pode se aproximar de um cavalo porque o cavalo é perigoso. E aí eu justifico para a sociedade o impedimento, né? Em forma mascarada aí de cuidado para com o outro. Mas, na verdade, a gente sabe que a minha atitude psíquica naquele momento, né, a minha disposição psíquica naquele momento, não será o de incluir. Então, esses conceitos têm que ser trabalhados constantemente e reforçado, principalmente naqueles que constroem hoje o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Existem alguns comportamentos que são muito nítidos, que é o da fuga, é o da rejeição, esse eu não dou conta, ou ele não vai dar conta, né? Então, quando a gente trabalha com essa aproximação de mim, né, que não tenho deficiência, para com o outro e para com a realidade dele, eu preciso melhorar esse meu comportamento.
O Senar tem em torno hoje de 293 ocupações que geram para o Senar em torno de 1.200 ocupações, e a gente infelizmente sabe que algumas ocupações não serão ocupadas por determinadas deficiências. Uma, porque não existem determinadas deficiências em todos os espaços rurais. A gente observa um fenômeno de que quando existe uma deficiência no meio rural, uma criança nasce com deficiência, essa família facilmente migra para o meio urbano, porque no meio urbano é que haverão as condições de habilitação dessa pessoa, né? Habilitação física, comunicacional, enfim. Muitas vezes nós somos procurados por instituições, por empresas que querem contratar as pessoas com deficiência, e dependendo do local em que essa empresa está, é muito difícil encontrar a pessoa com deficiência, ainda que a empresa não especifique o tipo de deficiência que quer contratar. Então, é mais um exercício que nós temos que fazer para essa conscientização, né? Que nós não escolhemos os cargos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural não escolhe os cargos, nós estamos aqui habilitados a qualificar a pessoa, e a empresa, por sua vez, precisa dar igualdade de atendimento a todos, né? Mas eu confesso que é muito difícil, porque às vezes no meio rural nós encontramos as instituições que cuidam das pessoas com deficiência de forma muito institucionalizada ainda, né? Ou seja, elas ficaram fechadas num determinado ambiente por muito tempo, tendo todo o seu serviço psicoterapêutico, enfim, não vou entrar na questão, mas quando ela vem para o mercado de trabalho, ela enfrenta muitas dificuldades. Então, quando uma empresa, uma usina, por exemplo, abre vagas, logicamente que ela está pensando no perigo que essas ocupações dentro de uma usina têm, e o trabalho rural é um trabalho, em geral, muito perigoso, se não feito através de qualificação profissional, né? E aí a gente vem com todos os históricos. Uma criança trabalhando no meio rural, ela é muito propensa a adquirir uma deficiência, porque sofre um acidente em tenra idade, e aí ela adquire essa deficiência, e aí é para a vida toda, né? E aí outra questão, o trabalho não qualificado. Então, nós lidamos com animais, nós lidamos com maquinários ainda não adaptados. Uma curiosidade que a gente sempre fala, foi até para determinadas serras que foram feitas para pessoas destras, elas tiveram que ser adaptadas para pessoas canhotas. Então, assim, das mínimas coisas do maquinário agrícola até aquelas grandes colheitadeiras, né, que hoje são feitas através de computadores, tecnologias embarcadas, mas que precisam também dar acesso a uma pessoa com deficiência física, por exemplo. Como é que uma pessoa vai subir um maquinário daquele sem uma tecnologia adaptada àquele maquinário? Então, são várias realidades no meio rural, são vários cenários que nós encontramos, então nós precisamos contar principalmente com a atitude. Qual é a atitude do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural? É o de incluir. Em que condições? Nós precisamos analisar caso a caso, precisamos entender quais são os cenários psicopedagógicos em que esse adulto, chega para a gente, o que ela experimentou na infância de inclusão ou exclusão, né, social, e aí sim partir para a sua qualificação profissional. Eu não estou acompanhando muito bem o meu tempo, eu não sei se eu ainda tenho algum tempo para falar. Estamos no final já. Um minutinho. Já estamos no final, né? Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, a minha disposição e a minha disposição institucional, né? A disposição institucional em incluir. Trago um pensamento do Rubem Alves, que fala o seguinte: todos queremos ser iguais. Falamos coisas parecidas, rimos risos parecidos, comemos coisas parecidas, vestimos roupas parecidas e gostamos de pertencer a grupos de pessoas que se parecem. Clubes, torcidas de futebol, igrejas, escolas. Quem não pertence ao bando dos iguais fica de fora, e quem fica de fora tem vergonha e se esconde. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural não quer que você se esconda. Apareça em uma das nossas unidades, procure os sindicatos rurais dos seus municípios, porque lá sempre vai ter um agente do Senar disposto a matricular você ou algum familiar nos nossos eventos.
entendendo, claro, que nós temos, sim, essa disposição de acessibilidade, mas precisamos muito aprender com vocês. Temos aí, nesses 15 anos do programa Poena, 398 mil pessoas incluídas e, com certeza, poderiam ser muito mais. Então, estamos aqui à disposição. Agradeço e desculpa se eu falei rápido demais, peço desculpa aí aos intérpretes de língua de sinais, porque eu sei o quanto é difícil interpretar de uma língua para outra. Também sou intérprete e há 25 anos e sei a dificuldade que é transmitir a fala de outro. Mais uma vez, muito obrigada e estou à disposição. Obrigada, doutora Denise. Obrigada a você, Deime Lúcia, foi ótimo. Só vou reiterar que pode chegar com o próprio cavalo, que não vai haver problema nenhum, a pessoa vai ser recebida, não é isso? A pessoa vai ser recebida e, assim, nós vamos analisar caso a caso, né? Porque eu estou usando o exemplo do cavalo, porque foi um exemplo recente, né? Uhum. Em que houve a qualificação profissional e que foi inusitado, né? Porque no momento emergencial você nunca pensa que, poxa, e se a pessoa trouxer o próprio cavalo, né? Então, logicamente que os exemplos... Né? São coisas que a gente tem que aprender. Muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para a dona Leia Marina Erlacher, diretora de Educação Profissional do SENAC do Espírito Santo. Por gentileza, dona Leia, 20 minutos. Boa tarde a todos, meus colegas de trabalho. Eu sou uma pessoa branca, né, de cabelos curtos, estou de óculos, estou de uma blusa amarela e com um colar marrom. Por trás de mim, eu estou exatamente no meu escritório de trabalho, então vocês vão estar vendo o escritório normal que a gente trabalha. É um prazer a gente estar aqui juntas, né, discutindo esse tema tão importante, né, que é a pessoa com deficiência. Um trabalho que, como as minhas colegas disseram, que ela não tem fim, essa discussão, né? É uma discussão muito acirrada, difícil de ser resolvida, mas eu acredito que com boa vontade de todas as empresas e de todos a gente consegue ultrapassar todas essas barreiras. O SENAC do Espírito Santo já é parceiro do evento Reconecta desde 2018, né, aqui no Espírito Santo, esse evento começou aqui, e nós já fizemos 2018, 2019, esse evento Reconecta, com estandes, atendimento às pessoas com deficiência dentro dos estandes, com massagem, com atendimentos de manicure, cabelo, corte de cabelo, corte de barba, enfim, essa já é a terceira edição que nós estamos participando, mesmo em sistema online. A gente acredita no sucesso desse evento e parabéns a todos os organizadores em estender esse evento a nível nacional, né? Eu vou fazer um histórico para a gente poder introduzir, né, o nosso projeto, um histórico do Brasil colônia, né, com as pessoas portadoras de deficiência, que eles eram tratados pela família como pessoas doentes, eram pessoas excluídas da sociedade, né, viviam clausuradas, e as famílias tinham vergonha dessas pessoas, né? Então elas eram colocadas à mercê da sociedade exatamente porque existia um preconceito de quem tivesse um filho deficiente, com qualquer problema, essa família também era excluída da sociedade. Então eles aproveitavam, essa criança era colocada entre quatro paredes, ou elas eram colocadas em hospitais, asilos, e eram totalmente excluídas do processo da sociedade. E isso a gente viu que mudou muito hoje na nossa sociedade atual. Hoje, o portador de deficiência, a pessoa com deficiência, ela quer o seu espaço na sociedade, ela quer ter voz, ela quer ter realmente o acesso aos seus direitos. E isso é que todas as pessoas estão procurando. E nós percebemos isso há alguns anos atrás, quando nós lançamos um programa chamado Deficiência Competência, Eliminando as Barreiras.
Por que isso? Porque nós começamos a perceber que os nossos clientes, mesmo com deficiência, eles queriam ser tratados não como deficientes, mas como pessoas normais. Portanto, nós colocamos esse projeto em prática em 2002, que é o projeto Eliminando Barreiras, Construindo Pontes. Eu vou fazer uma apresentação rapidinho para poder vocês entenderem o programa. Está no PowerPoint, eu vou colocar para vocês. Vocês estão vendo? Está todo mundo conseguindo enxergar? Sim. Sim? Então, vamos lá. O título do projeto, Eliminando Barreiras, Construindo Pontes, a pessoa com deficiência no SENAC, né? Então, a gente fez uma contextualização, né, que é exatamente o que eu coloquei, a situação da educação profissional, dentro do contexto da inclusão, o nosso respeito ao paradigma, né, universal da diversidade humana, aplicação de recursos em tecnologias de acessibilidade, a sensibilização das nossas equipes como estratégias apropriadas à qualidade dos serviços prestados aos alunos nossos com deficiência, né? Como que esse programa ele chegou? Ele chegou em 2002, nós fizemos uma primeira etapa, que foi a etapa da sensibilização. Nós treinamos, na época, 120 profissionais, de todos os níveis, os nossos coordenadores de escola, os nossos analistas de educação, os nossos professores, os nossos assistentes administrativos que recebiam esse cliente nas secretarias para fazer as matrículas, e até os nossos funcionários de serviços gerais, porque como eles rodam dentro da escola, eles fazem a limpeza da escola, eles têm acesso a essas pessoas. Então, nós fizemos um primeiro treinamento com 120 profissionais, fazendo todo um resgate histórico sobre as deficiências, quais as alterações ocorridas nos últimos anos, exatamente o que eu falei, né? Trazendo todo o histórico da deficiência até os dias de hoje. E, muito importante, nós fizemos dentro desse treinamento as simulações das dificuldades vividas pelos PCDs. As cadeiras de roda, utilizando cadeira de roda, os óculos que reduzem a visibilidade, as roupas que dificultam, né, o andar das pessoas. Enfim, nós fizemos um trabalho realmente real do que um PCD hoje vivencia. E também ensinamos a todos os nossos funcionários todos os tipos de deficiência e demos exemplos práticos de como atender e lidar com cada um deles, porque cada deficiência requer um tipo de atendimento, principalmente por parte dos professores, né? A etapa 2 foi a etapa da mobilização. Nós fizemos investimentos em tecnologia educacional, com aquisição de equipamentos, acessórios, materiais didáticos. Como a nossa colega falou, adquirimos vários softwares para colocar dentro dos nossos laboratórios de informática. Em todas as nossas salas de aula, onde que tem um deficiente, nós colocamos um intérprete de Libras em todas as programações, onde que ele estiver matriculado. Fizemos também, conforme também a nossa colega falou, toda a transmissão dos nossos materiais didáticos para Braille. Todos os nossos livros eles estão na biblioteca em Braille, então o nosso aluno tem esse acesso. Esses softwares educacionais específicos para os nossos computadores, sintetizadores de vozes. E o mais importante, nós fizemos a adaptação de todos os nossos espaços físicos, que as nossas escolas eram escolas com arquitetura um pouco ultrapassada, então nós tivemos que fazer adequações com rampas, elevadores, as vagas de estacionamento demarcadas, os nossos banheiros, os lavabos, os bebedouros em altura acessível, e também, muito importante, o piso táctil em alguns espaços, principalmente no espaço de acesso às salas de aula. Então, mais do que
importante de garantir o acesso das pessoas com deficiência à educação profissional, o SENAC teve a oportunidade de mostrar a competência desse público. Então, nós viabilizamos um grande modificador de atitudes e a deficiência sendo direcionada ao patamar da eficiência, da igualdade e da inclusão social. Então, o que a gente verifica? Que a deficiência, ela não está somente na pessoa, também está em nós, porque se nós também não nos igualarmos à deficiência da pessoa e nos colocarmos na posição do indivíduo, nós também não vamos conseguir fazer a modificação desse atendimento. E aí nós fizemos um levantamento dos nossos alunos atendidos pelo SENAC do Espírito Santo de 2015 a 2020, verificamos que dentro da deficiência auditiva nós tivemos 227 alunos, na física e motora 511 alunos, na deficiência mental 136 alunos, nas múltiplas 63 e na visual 294. Então nós conseguimos atender em 5 anos 1.231 alunos com deficiência. Então, isso para nós é um avanço muito grande para uma escola que nunca teve um histórico de atendimento ao aluno com deficiência. Então, isso para nós é um avanço muito grande, porque a cada dia a gente percebe que a gente precisa vencer os obstáculos, nós precisamos dar um atendimento igualitário, um atendimento não especial, mas um atendimento igual a qualquer outro aluno. Então, a nossa instituição, em todas as unidades de educação profissional nossa, que estão aí colocadas em todos os municípios, todas as escolas são preparadas para atender aos alunos nossos e da mesma maneira como um aluno qualquer, como um aluno comum. Então, a gente percebe que esse assunto, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Esse assunto, esse tema é um tema muito importante, que eu acho que ele não tem fim, a cada dia a gente tem estudado, a gente tem se colocado no lugar dessas pessoas com deficiência. A nossa instituição é uma instituição altamente aberta a receber esses alunos, temos parceria com várias empresas, né, para a colocação dessas pessoas, e nós temos recebido realmente com sucesso essas pessoas aqui. E temos alguns casos de sucesso também, de projetos que nós fizemos, de alunos que montaram bandas de música aqui dentro da instituição, fizeram empreendedorismo com venda de produtos, enfim, nós temos casos de sucessos que a gente vê que essas pessoas realmente são pessoas muito importantes para nós e que elas precisam de ter esse atendimento diferenciado, um atendimento especial e que nós precisamos mudar. Porque se nós não mudarmos, realmente nós não vamos sentir a mudança desse nosso cliente. Então, hoje a gente percebe que a cada dia a nossa instituição tem crescido nesse atendimento. Então, seria esse o nosso projeto. É um projeto que ele tem repercutido a nível nacional e nós temos recebido muitos elogios. O próprio Ministério Público do Trabalho tem estado junto conosco em vários outros projetos. A própria Secretaria Regional de Trabalho também tem estado conosco nesse projeto. Então, assim, a gente tem cada dia mais vencendo os obstáculos, vencendo essas barreiras e construindo as pontes para nós superarmos todos os obstáculos desse nosso aluno. Então, seria essa a nossa contribuição.
e me coloco à disposição, doutora. Leia, eu agradeço muito suas palavras. Muito interessante essa colocação que você faz, que eu tenho a impressão que Juliana fez, agora já me perdi se foi Juliana ou Deime Lucy, de a gente fazer essa vivência para os funcionários. Porque eu me lembro que uma vez, em uma determinada instituição em São Paulo, de cegos, eu participei de uma vivência dessas, de ver como é que o cego iria se orientar dentro de um determinado espaço. Então, só a gente tendo essa vivência é que você realmente vai poder fazer, como diz Juliana, com aquele brilho no olhar, entendeu? De receber essas pessoas para treinamento e depois, com muita alegria, encaminhar para o mercado de trabalho. Eu acho que vocês três tiveram assim, uma participação excelente na conferência. Vocês trouxeram coisas que... A história do cavalo, realmente, eu ainda estou pensando se eu vou chegar a cavalo ou não, mas, de qualquer forma, foi muito bom estar com vocês. Vocês têm muito... O Sistema S tem muito a colaborar. Quando eu trabalhava em São Paulo, eu sou originária de São Paulo, eu sempre estive em contato com o Sistema S para a gente fazer curso de capacitação, para a gente ir buscar candidatos às vagas que as empresas abriam. O Sistema S sempre foi um excelente parceiro para todos nós, tá? Então, eu vou abrir 1 minuto final, 2 minutos finais para cada uma, para complementar alguma coisa que ficou sem falar, já que eu cortei a palavra da Juliana logo no começo, mas eu estava realmente preocupada com o tempo. Juliana, por favor, suas despedidas. Não, não tem problema, porque quando a gente começa a falar realmente do que a gente se anima, né? A gente se anima demais, tem tantos casos. Eu só queria deixar mesmo essa questão de que a Deime Lucy também falou isso muito, que é algo que eu também acredito, que a pessoa não é a deficiência, né? Vamos parar de achar que a pessoa é deficiência, vamos recebê-la da melhor maneira possível. O SENAC também está sempre à disposição para receber essas pessoas, e eu sempre digo que eles são as pessoas que fazem mais propaganda da nossa instituição, porque se eles são bem recebidos, bem acolhidos, uma boa adaptação, você pode saber que vai chegar várias pessoas com deficiência na nossa instituição, né? Eu tive um relato de uma mãe logo no início da pandemia, porque a gente ficou muito preocupado com os nossos alunos com deficiência nessa pandemia, porque o ensino remoto foi uma virada de chave, né? De uma hora para outra virou remoto. E é um aluno nosso que tem o autismo, né? O transtorno do espectro autista. E ela falou assim, Juliana, pode ficar despreocupada, eu escolhi o SENAC pela boa fama que ele tem. Eu sei que ele vai ser bem atendido aí. Então, assim, eu não escolhi outra instituição, é o SENAC que eu quero, né? É o SENAC que eu quero que meu filho estude. Eu sei que a gente está passando por uma situação muito complicada, o ensino remoto para a pessoa autista não é fácil, né? A pessoa autista precisa de uma socialização que o remoto não proporciona, infelizmente, mas a gente, com as nossas adaptações, a gente conseguiu que os nossos alunos, tanto com autismo, as pessoas com TDAH, né, com transtorno intelectual, o mental, que eles continuassem conosco, né? Nós fizemos as nossas adaptações tecnológicas, porque além dessas todas que nós falamos aqui, eu tenho certeza que todo mundo passou pelas adaptações tecnológicas para receber o público da educação inclusiva, e estamos aí, né? Assim, sempre de portas abertas e sempre acreditando na inclusão. Né? A gente, além de cumprir, né, legislações, cotas, o acreditar. A gente acredita nessas pessoas e a gente acredita que a educação realmente é a porta para tudo, né? Porta para essa inclusão delas na sociedade. Muito obrigada. Denise, seu microfone. Obrigada, Juliana. Deime Lucy? Bom, mais uma vez eu quero agradecer a participação aí das minhas colegas, né, também do SENAC, um prazer conhecê-las, me coloco aqui à disposição de vocês e vamos pensar juntos, né, que a inclusão é autonomia e independência. Tenho certeza que nós que trabalhamos com qualificação profissional deixamos essa marca na vida das pessoas, né? Seja ela com deficiência ou sem deficiência, o que a gente busca é autonomia e independência para uma vida produtiva, para uma vida de realmente
que seja incluída, né? E aí a inclusão é uma via de mão dupla, tanto da pessoa com deficiência quanto da sociedade. Eu tenho passado por momentos agora que minha mãe se tornou uma pessoa com deficiência recentemente, e eu vejo que o mundo que não cabe ela também não me cabe. Então, a inclusão, ela tem que ser via de mão dupla, né? Se a sociedade não se prepara para incluir o outro, às vezes, sou eu mesma, né? Então, a sociedade sou eu e você, que a gente se prepare aí sempre para aceitar o outro, aceitar a deficiência, aceitar a diversidade e entender que eu também tenho as minhas limitações e isso não tem problema nenhum. O que eu quero é também ser incluída nessa sociedade. Obrigada, um abraço aí em todas vocês. Obrigada, Denilúcia. Leia, por favor. Bom, quando nós falamos em educação profissional, né, eu acho que, além de a gente falar de um tema maravilhoso, que eu amo educação profissional, a minha vida de pedagoga toda foi dentro de educação profissional, a minha experiência é em cima de educação profissional, né? Então, eu vejo assim, que a educação profissional, ela é exatamente uma ponte de integração social para a pessoa com deficiência. Eu não vejo outra solução de uma inclusão social, de uma inclusão no mercado de trabalho, se nós não, realmente, a educação profissional não tiver nesse contexto. Então, assim, eu vejo que esse contexto da educação profissional versus o PCD é um tema realmente muito importante, que eu acho que todos nós devemos nos deter a cada dia mais, o próprio mercado de trabalho valorizar muito essa pessoa, porque mesmo que ele seja, como a gente tem dito, ele não é um deficiente, ele é uma pessoa que ele tem alguma coisa, mas se o próprio mercado de trabalho mudar esse conceito do deficiente, nós vamos ter mais sucessos ainda, porque a empregabilidade deles depende da educação profissional. E nós, como educadores voltados para a parte profissional, nós precisamos também fazer o nosso papel como educador de inclusão social. Então, assim, eu vejo como fundamental o papel da educação profissional na vida da pessoa com deficiência. Então, seria esse o meu recado. Muito obrigada, Leia. Agradeço novamente a vocês três, agradeço a organização e, nesse momento, vou devolver a palavra para o cerimonial. Muito obrigada. Nós agradecemos a senhora Denise Lapola, que moderou os trabalhos da mesa do Sistema S. Agradecemos novamente às painelistas por suas apresentações.